Bom dia, meus irmãos, tudo na paz. Espero que tenham passado um Shabbat aí de lua cheia descansados, bem descansados, né? E com bastante meditação na palavra do Eterno e em comunhão, né, com o Eterno. Mas hoje eu vou fazer um vídeo aqui, meus irmãos, porque sinceridade é preciso, né? E eu, como sou uma pessoa que não tenho meios termos, a minha esposa diz que eu sou um autista supremo, porque a sinceridade é absurda nas palavras, ao conversar com as pessoas, né? E elas sempre se doem, saem chateadas. Mas fazer o que, né? A culpa não é minha se elas não suportam as verdades. Mas hoje, meus irmãos, o vídeo aqui é para falar algo que me deixou pensativo, sabe? Me deixou assim meio que... eu esperava mais dessa pessoa. Assim, em termos de argumento, sabe? Em termos de empatia, sabe? A pessoa foi muito fria. Eu vou colocar assim, foi fria demais. Por que eu tô falando assim, meus irmãos? Porque ontem eu coloquei um comentário aqui no canal do Neemias Gomes e ele teve a gentileza, né, de responder, mas eu achei algo assim muito cru e muito frio, como se a culpa fosse minha, sabe? Eu tô fazendo um questionamento e ele colocou, entre aspas, como se a culpa fosse minha, como se eu não observasse as coisas do meu pai atentamente, como se eu fosse culpado. Foi o que deu a entender, sabe? Como se eu fosse ignorante sobre as coisas do meu pai, e de certa forma eu sou, né? Se eu estou questionando e perguntando, é porque eu não tenho total conhecimento, né? Estou aqui para aprender também. Mas eu quero passar para os irmãos aqui. Veja, eu tirei essa fala aqui do Google, né? Eu fiz uma pesquisa sobre a Páscoa e o Google me deu essa resposta aqui, que para mim é bem coerente, sabe? Eu não coloquei toda a resposta, mas eu coloquei um trecho aqui para ele ver, né? Porque assim, meus irmãos, todas as Páscoas que eu já acompanhei com o Neemias Gomes, sempre cai em abril. Às vezes coincide em cair justamente na data do meu aniversário, às vezes um dia ou dois antes, ou um dia ou dois depois, mas sempre é em abril. Aí o ano passado ele mudou para março, e agora também, e para mim não está fazendo sentido, sabe? Porque não se encaixa. Eu acho que é porque ele está tentando desassociar do sistema religioso e do calendário gregoriano, e tá ficando errado o negócio, porque não tá dando certo, não tá batendo com a escritura. Porque por mais que o sistema religioso
encaixe a Páscoa com o calendário gregoriano, mas as coisas que o Pai criou, não muda não, meus irmãos. O Pai deu leis para a natureza, deu leis para os astros, e eles seguem à risca. Não tem como eles desobedecer. Não tem como a natureza desobedecer o Criador. A natureza, ela funciona assim, ó. Pau é pau e pedra é pedra. Não tem direita e nem esquerda. Ela segue firme em frente. É igual o sol não atrasa. Nem atrasa e nem chega adiantado. Ele chega na hora certa. Por quê? Porque ele tem leis. O Pai deu leis ao sol, deu leis à lua, deu leis às estações. Só quem não obedece o Pai, meus irmãos, é o homem. Porque até Satanás, né, o diabo, como se fala, obedece o Pai. Mas o homem não, o homem ele desobedece. Então eu fiz um pequeno questionamento, porque a gente tem que chegar ao pleno conhecimento de todas as coisas. Aí no meu entender, só ele sabe das coisas, e eu, questionando algo tão simples, fui taxado de só quem no meu entender, ele falou que se eu não estou conseguindo entender, porque não estou observando corretamente. Como se eu não estou observando corretamente, se todos os dias eu olho, tanto no aplicativo, né, como eu olho no céu. Porque se brincar, eu olho mais o céu do que ele, porque eu faço caminhada todos os dias, meus irmãos, por causa do meu coração e por causa do meu AVC, né? Porque eu tenho dificuldade para andar, para pensar, para falar. Então eu tenho que me exercitar. Então eu sempre estou olhando para a lua, fico olhando também o mover dos espíritos, fico vendo o mover das estrelas. Mas fazer o que, né? Eu fiquei chateado, não vou mentir. Mas vamos ver aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, diferença entre primavera e Páscoa, ó. Embora você tenha perguntado sobre a primavera no Brasil, porque realmente, meu irmão, eu perguntei quando que começaria a primavera no Brasil. Só que a regra bíblica é a primavera do hemisfério norte. Eu perguntei aqui do hemisfério sul, só para me ver quanto que caía, né? Só que aí me deu a resposta exata do que eu queria. Ó, a regra bíblica para a Páscoa, mencionada anteriormente, que é no estudo anterior a esse aqui que eu fiz, ó, usa como referência a primavera do hemisfério norte, não do hemisfério sul, né, que é aqui no Brasil. Que ocorre em março. Veja, começa a primavera no hemisfério norte em março de 2026. O equinócio de março, ó, primavera no norte e outono aqui no Brasil, né, ocorre no dia 20. Veja, a primavera do hemisfério norte começa dia 20 de março. E a gente vai já ler o texto da Escritura, que fala sobre a Páscoa. Que a Páscoa, meus irmãos, ela ocorre
dentro da primavera, nem é antes e nem é depois, é dentro da primavera. Aí o Neemias está fazendo uma Páscoa aí, né? Fora da primavera. Fora, está fazendo antes da primavera. Porque hoje é o quê? Hoje é a 4 de março. Entendeu? E a primavera só vai chegar 20 de março. Aí dentro da primavera é que se comemora a Páscoa. Veja. Lua ocorre no dia 20, né? Aí, lua pascual, ó. A primeira lua cheia após esse equinócio será dia 3 de março de 2026. Veja, a primeira lua cheia do equinócio, né? Como esta lua ocorre antes, tá vendo? Antes do equinócio de março, que foi no dia 3, que foi ontem, né? Que ele comemorou a Páscoa. Como esta lua ocorre antes do equinócio de março, ó, dia 20, a igreja e o calendário judaico seguem a lua cheia seguinte, ó, para determinar a Páscoa. Data da Páscoa de 2026 em 2026. O domingo de Páscoa será celebrado em 5 de abril. Aí eu coloquei, né? Fiquei sem entender, porque antes fazíamos em abril, né? Eu coloquei o meu questionamento aqui, né? Aí ele colocou aqui uma coisa vaga e rala. Os tempos mudam. Como assim os tempos mudam? Porque não é isso que a palavra diz, não. Que o Pai não muda e as suas leis não mudam. E principalmente as leis que o Pai deu: o sol, a lua, as estações, o outono, a primavera, o inverno, o verão. Não muda, meus irmãos. Pode chegar um pouquinho cedo ou um pouquinho depois, mas mudar é impossível. Só se o Pai quisesse, né? Mas o Pai não fez isso. Aqui, ó. Aí eu coloquei. Se a primavera começa dia 20 de março, no hemisfério norte, e a lua nova dia 18 de março, então o dia de Páscoa será dia 1º de abril, ó. Os católicos vão comemorar dia 5 de abril, mas observando o astro, né, a lua e a estação, que é a primavera, a primavera começa dia 20 de março. Ó, dia 20 de março, né, no hemisfério norte, e a lua nova dia 18. Dia 18 de março mesmo começa a lua nova, então se inicia o mês. Então o dia de Páscoa, ó, será dia 1º de abril, que é na lua cheia. Aí depois do dia 1º passa o quê? 4 dias, vem o dia 5, que é o dia do meu aniversário, e os católicos comemoram a Páscoa. Só que eles adiam um pouquinho para poder cair dentro do domingo, né? Dentro do domingo gregoriano. Aí eu coloquei aqui, ó. Será dia 1º de abril, né? Na lua cheia. Bate certinho. Os católicos estendem um pouco para cair no domingo. Um bom Shabat a todos, eu coloquei, né? Aí ele colocou aqui, ó. Somente quem observa atentamente os ciclos lunares acompanha corretamente. Somente, o que ele quis dizer com isso? Que eu não observo corretamente. É o que dá a entender. Ele pode até não ter colocado com essa intenção, meus irmãos, mas foi o que eu entendi. E eu vou estar fazendo esse vídeo aqui, eu vou colocar o link lá, né, nesse mesmo
nesse mesmo vídeo dele aqui, para ele ver que eu fiquei chateado, porque ele deu a entender que eu não observo as coisas de meu pai. Ah, meu amigo. Se você acha que você observa as coisas do pai, imagina eu. Somente quem observa atentamente os ciclos lunares acompanha corretamente o calendário gregoriano, não é referência. Sim, eu me referi ao calendário gregoriano apenas para dizer que os católicos estendem um pouco os dias para poder cair dentro de um domingo gregoriano. Não estou falando que o calendário gregoriano é o correto. O correto é a primavera, em março, que começa dia 20 de março, e a lua nova começa no dia 18. Aí bate certinho um mês, veja. Você observa a lua, no dia 18 mais ou menos, é a lua nova. Ali você observa 14 dias, vai ter o segundo Shabat, que é a lua cheia. E a lua cheia vai cair no dia 1º de abril. Entendeu? Dia 1º de abril. Aí sim é a Páscoa. Aí os católicos estendem um pouco, porque dia 1º de abril não cai em nenhum domingo, né? Aí eles estendem um pouco para poder cair dentro do domingo, que cai. O domingo cai no dia 5 de abril. Aí cai no domingo, para eles é o correto, né? Que eles observam dentro do domingo. Mas eu não, meus irmãos. Eu vou comemorar a Páscoa no dia 1º de abril, mais ou menos. Eu vou observar a lua e vou, dentro da primavera, a gente vai observar a nossa Páscoa aqui certinho, porque fora de época ou depois da época não cola não. E eu questionei aqui, gostaria de ter tido uma resposta mais coerente, menos fria e menos vazia, né? Mas é isso que as pessoas têm para dar, fazer o quê? E é isso aí, meus irmãos. Eu vou só procurar o texto aqui, eu já volto. Então, meus irmãos, eu fiz um outro pequeno estudo aqui, ó. Veja bem, ó. A Páscoa começa oficialmente na primavera, ó, no hemisfério norte, e no outono, no hemisfério sul. Veja. Quando no hemisfério norte é primavera, aqui é outono. Então não se comemora Páscoa, né? Tá errado. Essa variação ocorre porque a data da Páscoa é definida com base no calendário lunar e no equinócio de março, como eu já li antes, né? Regra da definição da data, ó. Desde o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., a Páscoa cristã é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia. Veja, é como eu expliquei, né, que os católicos eles estendem um pouco para cair dentro do domingo gregoriano, que está errado. Veja, primeira lua cheia que ocorre no dia ou depois, ó, do equinócio da primavera do hemisfério norte, fixado pela igreja em 21 de março. Aqui, ó, hemisfério norte, onde a Bíblia foi escrita, ó, a Páscoa marca o início da primavera, simbolizando o renascimento e a vida. Veja, aí o início da primavera no hemisfério norte começa, meus irmãos, 20 e 21, mais ou menos, de março. Aí o Neemias está fazendo Páscoa dia 3 de março. Nem é primavera no hemisfério norte e muito menos primavera no hemisfério sul. Aqui só vai ser primavera
lá para o mês de setembro aqui no Brasil. Tá errado isso aí. Agora, se ele quiser fazer a sua Páscoa conforme a Escritura, é no início da primavera. O início da primavera começa em março. E, para ser mais exato, no começo do dia 20 em diante é primavera. Não dia 3 de março, como ele fez ontem. Tá errado isso aí, meus irmãos. E a pessoa ainda vem dizer que você não está observando corretamente. Aqui, ó, no hemisfério norte, onde a Bíblia foi escrita, a Páscoa marca o início da primavera, ó, simbolizando o renascimento e a vida. Hemisfério sul, que é aqui no Brasil, ó, como no Brasil, devido à inversão de estações, a Páscoa ocorre durante o outono, que está errado. A data de celebração pode variar todos os anos, ó, correndo sempre entre os dias 22, ó, tá vendo? Ó, entre 20, 21, 22, né? E 25 de abril, cara. É entre março e abril, não é começo de março. É entre do dia 20, 21, 22 em diante, já começa a primavera no hemisfério norte, que é o correto. Aí aqui, gostaria de saber a data exata da Páscoa para este ano. Eu já sei, né, que cai no dia do meu aniversário, 5 de abril. Mas é isso aí, meus irmãos. Eu não vou estender mais não, que já ficou longo demais. É porque é aquela velha história, né, meus irmãos? A pessoa quer desassociar a todo custo da religião, dos dogmas, né, religiosos. Mas esquecem que essas leis não foi os homens que deram, foi o Altíssimo, foi o Criador. E as suas leis, as suas estações, as leis que ele deu para a lua, para o sol, para os astros, são imutáveis. Não tem como você modificar isso. Se a celebração da religiosidade cai mais ou menos na data que a gente comemora, fazer o quê? Veja que eles ainda adiam um pouco para poder cair exatamente no domingo, que é que eles comemoram no domingo, né? Mas nós não precisa comemorar no dia específico que eles comemoram. A gente comemora pelo dia específico dos astros, né? Do astro lua. Começou a primavera, a gente já começa a observar. Caiu lua nova, pronto. Dali você conta 14 dias e comemora a sua Páscoa, pronto. E a do mês de abril, ela vai cair no dia 1º, lua cheia 1º, dia 1º de abril. Cai a nossa Páscoa. Aí sim se comemora, dentro da estação certinho, que é a primavera. Não antes e nem depois, mas dentro da primavera. E é isso aí, meus irmãos. Fiquem na paz. Perdoa aí. Porque, para mim, meus irmãos, ou é preto ou é branco. Ou é pau ou é pedra. Minha esposa fala que eu sou o autista supremo. Não é ruim não ser um autista supremo, não. É uma honra. Valeu. Mas a minha Páscoa eu vou comemorar dia... Se cair, né? Como fala o aplicativo, se cair realmente no dia 1º, vai ser dia 1º, na lua cheia de abril. Se cair no dia 1º, será dia 1º. Se cair dia 5, será dia 5. Mas nem antes e nem depois, mas dentro da primavera, no início da primavera, né? Fiquem na paz. Êxodo, capítulo 13. O Eterno disse a Moisés: Consagrem a mim todos os primogênitos. O primeiro a nascer entre os israelitas, seja homem, seja animal, será meu. Moisés fez este pronunciamento ao povo: Lembrem-se deste dia,
Foi neste dia que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão. O Eterno tirou vocês de lá com o poder da sua mão. Não comam pão que contenha fermento. Vocês estão saindo na primavera, no mês de Abibe, e deverão repetir esta cerimônia no mesmo mês, depois que o Eterno tiver estabelecido vocês na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, como ele prometeu a seus antepassados. Ele dará a vocês uma terra em que manam leite e mel. Vocês deverão comer pão sem fermento durante 7 dias, e no 7º dia celebrarão uma festa ao Eterno. Durante 7 dias comerão apenas pão sem fermento. Em nenhum lugar deverá haver fermento ou coisa fermentada. Nesse dia, digam a seus filhos: é por causa daquilo que o Eterno fez por mim quando saí do Egito. O dia que vocês vão guardar será como um sinal em sua mão, um memorial entre seus olhos, a instrução do Eterno na boca de vocês. Foi com o poder da sua mão que o Eterno tirou vocês do Egito. Ano após ano, celebrem esse ritual nos dias indicados.